Eu, quando cheguei para aqui não tinha nada. Nem casa na Restinga tinha, podia contar as casas que tinha na Restinga. Tinha 5 casas ali na beira da lagoa. Tudo casa de sapê e de estuque. Não tinha caminho, não tinha rua, não tinha estrada, não tinha casa, não tinha nada. Aí os vizinhos moravam um daqui, outro lá para fora. A gente, para ir na praia, fazia aquela picada, cortava com foice, aqueles gravatar de gancho, aqueles cardeiros, aqueles espinhos, para a gente fazer aquele trilho para passar para a praia. Ia num morro ali assim, para ir lá para a Curva da Morte, para fazer compra lá em cima. As compras vinham nas costas do cavalo, o cavalo caindo pelo morro. Quem quisesse vir para cá tinha que vir de barco. Tinha que vir apanhar água aqui na fonte, aqui dentro da fonte. Tinha que vir botar vinha de barco, botar a vasilha dentro do barco e apanhar água aqui para lá. Na época o número de casas era muito pouco, só de pescador. Meia dúzia de pescadores que tinha aí. Mas aí a companhia apareceu, lotearam tudo, arrancaram tudo. Toda essa região foi loteada. Existia um loteamento por nome Maravista. Os loteamentos que foram feitos aqui na década de 50, eles não respeitaram nem lagoa, nem rio, nem área de drenagem. Eles fizeram o que a gente chama de cota rasa. Nós tínhamos 3.000 lotes subaquáticos na Lagoa de Piratininga. As pessoas vinham aqui para pegar os lotes que compraram, né, para ver os lotes, estava dentro d'água. Isso aqui era um brejo. Como é que você ia vir aqui dentro saber qual era o teu lote? Comprou uma planta. Abandonaram porque não tinha como fazer construção. Não tinha meios como você trazer também material. Não tinha incentivo nenhum. Um fator que foi preponderante, a expansão aqui, sabe o que foi? A construção da ponte Rio-Niterói. No dia da inauguração, nós viemos. A gente passou praticamente o dia inteiro em cima da ponte, porque a ponte não andava. Todo mundo que tinha terreno aqui em Piratininga ou Itaipu vieram. Aí essa região passou a ser conhecida. Meu pai era construtor e foi convidado a fazer uma obra aqui, em Piratininga. Passava a semana toda, minha mãe ficava comigo, meu irmão e um outro irmão menor, que na época tinha meses, em casa sozinha. Ela queria conhecer, porque ele comentava da praia e tal. E no meado de 1972 ela veio conhecer aqui a localidade. Nos trouxe, né, nós 3. E quando ela veio descendo, o ônibus começou a descer a serra, ela olhou a praia e a lagoa, ela disse assim: é nesse lugar que eu quero criar meus filhos. E tudo isso era um areal, uma restinga só, no início dos anos 40. Cheguei aqui em 1954, com 5 anos de idade. Meu pai veio para trabalhar no loteamento aqui de Piratininga, né? Com a ideia naquela época de se aterrar a orla da lagoa para permitir a construção, a venda de lotes, onde hoje é a entrada de Cambuinhas, em frente à Ilha do Modesto, toda aquela parte ali foi aberta uma rua, inclusive cortado, rocha e tudo isso, para permitir uma passagem. À direita fica a Ilha do Modesto, hoje é o Mirante da Mandaré. Quando ela foi aberta, né, nos anos 40 ainda, e do lado você tinha a lagoa. Hoje toda essa margem aqui foi ocupada e atrás dessas construções foi feita a ciclovia. Essa ponta continua a mesma, que é onde está o Iate Clube, lá. Aqui é o Morro do Imbuí, né? Jardim Imbuí lá ao fundo, Copacabana. E você tem o Cristo e tem o Pão de Açúcar, quase que em linha. Quando nós viemos para cá, não tinha comércio nenhum, só tinha a venda do Tibau. Tinha a venda dele, era na beirinha da lagoa, casa de estuque. Ele ali botava as coisas para vender. Veio para cá para servir o quartel. Do quartel, ele foi cozinheiro dos oficiais e todos gostavam dele. E dali ele foi gerando a vida dele. A vida nossa, nós vivemos muito
de pescaria, né? Que papai pescava muito. E a gente tinha a nossa vida até razoável, com toda a pobreza que era antigamente aqui. A vida nossa foi muito completa com a ajuda da lagoa. Depois, com a pescaria que ele fez, o comérciozinho dele, não era uma construção assim luxuosa, para quebrar galho mesmo. Aí daí foi começando. Ele quebrou os galhos e criou 10 filhos. Foi vivendo de comércio, né? Pescava e comércio, pescava e comércio. A comida dele era aquela comida boa, aquela comida fresca, aquela fartura, aquele monte de camarão que você chegava ali, era aquela comida deliciosa. Então começou a atrair a clientela. O pai se dava com todo mundo, você chegava aqui, você parecia que conhecia ele há séculos. O pessoal adorava meu pai aqui, meu pai ficou com um nome por ser uma pessoa boa. E tinha a birosquinha dele, foi ganhando dinheirinho dele, pescando, criou a família e ficou esse mito. O bairro Piratininga, ninguém chega aqui sem não falar o nome dele. Você vai aonde? Vou para Piratininga, aonde? Lá no Tibau. E o Tibau ficou sendo uma referência. Eu adoro pescar. Eu pesco siri, pesco camarão quando tem peixe, eu pesco peixe, tem tarrafa para peixe, tarrafa para camarão. Isso aqui era agora fundo de mar, azulzinha, entendeu? Tinha muito peixe, tinha muito camarão, siri, isso aqui era, poxa, isso aqui era uma abundância mesmo assim. Muita gente depende disso aí, de um peixinho, um camarão. O pessoal não tem trabalho não. Todo mundo vive disso aí, ó. Aqui que a gente abria a barra com a lagoa, emendava esse canalzinho aqui. Aí fizeram esse túnel aí, ó, não adiantou de nada, entendeu? Isso aqui quando enche, aí entra água nas casas, chove, entope bueiro, isso aí, ó, virou uma bagunça, virou mesmo uma bagunça. O que matou um pouquinho a lagoa é a falta de conscientização desse pessoal, né? Principalmente dos políticos, das pessoas que é interessadas, né? Se interessa pela lagoa em época de política, depois que vota é difícil, né? Você acreditar em alguém. Acontece que a lagoa está secando, está assoreada. Eu queria que fosse como era antigamente, no tempo que eu era criança, porque eu tenho boas recordações. Eu brincava na lagoa. Eu me lembro que eu chegava da escola, deixava a minha pasta com os meus irmãos, eu já entrava ali na ponte, já mergulhava e vinha nadando. Uma memória que eu tenho infantil, de eu saindo com um baldinho, eu vou pegar camarão. E ir até a lagoa, entrar, pisar, meter a mão, pegar o camarão com a mão e botar no baldinho. As crianças pegavam o camarão, enchiam o saquinho de leite, os garotos enchiam o saquinho de leite e ali no Tibau comprava isso. Nós tomávamos banho aqui na lagoa. A gente tomava banho, a lagoa era assim extremamente limpa, era como se o fundo da lagoa era todo de areia, e uma areia branca. E eu e meu irmão, o que a gente fazia? A gente pegava tijolos, né? Tinha os tijolos lá da obra, a gente pegava e jogava na lagoa, deixava lá uns 2, 3 dias, e a gente ia lá, fechava a boca do tijolo, né? 2, 3 dias depois, fechava a boca do tijolo e trazia para a areia. Aí quando a gente soltava a água, às vezes tinha ali 1, 2, 3 camarões dentro dos tijolos, porque eles procuravam um lugar para se esconder. A lembrança boa em relação à lagoa é a pesca na lagoa. A gente ia pescar com pão, né? Ia pescar com pão, pegar cará, o que aparecesse, né? Tinha esse período da pesca intensa e depois começamos, quando a gente foi ficando mais velho, começamos a explorar a região da lagoa como um todo, ver o que tinha mais distante. Então, assim, nós íamos muito longe de barco. A gente saía de barco de manhã e voltava de noite. Quando escurecia, os lampiões, né, dos pescadores, era quase de metro em metro, você via um lampião, é como se fosse a lagoa iluminada, na volta de toda a lagoa. Você via de quase metro em metro um lampião, porque ali onde tinha um lampião, aquele lampião antigo, ali tinha uma tarrafa. Então era uma cena que é como se fosse uma foto. Está na minha mente até hoje. Antigamente aqui não passava carro. Aí o pessoal que morava lá em Piratininga, tudo Piratininga, mas morava do lado de lá, do Tibau. E quando morria alguém lá, tinha que trazer para Itaipu, para o cemitério. Aí trazia na canoa, chegava aqui, encalhava aqui, saltava, botava o pessoal falecido no caixão e levava para Itaipu, a pé por aqui. Aí ficou conhecido como salta-caixão. Antigamente tinha até o tal que o pessoal falava assombração, né? A gente se assustava, saía de madrugada para ir para a praia pescar. Então a gente se assustava, via assim aquelas sombras assim, ficava meio com medo. A ideia dos antigos, né?
Então, assim, a lagoa ela foi uma fonte inspiradora por muito tempo, né, de todos nós. Eu e o meu pai, a gente enchia uma canoa grande aqui de robalo. E hoje em dia a gente não se vê mais, entendeu? Nem passa pela mente isso acontecia. Isso não é história de pescador, não. Na época a gente vendeu pro Tibau. Antigamente peixe era fartura, hoje em dia tu não tem mais peixe com fartura. Eu fui fazer uma análise aqui com o pessoal da UF, e aí eu vim com 2 malhas, uma malha 20 e outra malha 30, se eu não me engano. Para a gente catar meio quilinho de peixe foi complicado, a gente não conseguiu. Desde o tempo de moleque, eu sempre via meu pai chegar com peixe e aquela coisa de querer aprender, porque diz que filho de peixe, peixinho é, né? Essa lagoa já teve muito camarão, muita qualidade de peixe, quantidade de peixe mesmo, de você chegar e encher um barco desse aqui. Eu já pesquei aqui de encher esse barco aí, ó, chegar em casa com 50 e poucos tabuleiros de peixe. Caminhão vim buscar aí, entendeu? Hoje em dia você não vê mais isso. A qualidade da água também. E a lagoa era tão funda que eu quase morri afogado ali. Aprendi a nadar caindo do barco ali. E dali eu comecei a aprender a nadar. Hoje em dia você atravessa a lagoa de um lado para outro com água no peito. Entendeu? Pra você ver como é que mudou. Isso é o tempo que dá saudade, né? Da gente poder tomar banho na lagoa. Se a lagoa tivesse condição sustentável, eu jamais ia trabalhar em outro trabalho. Porque é uma coisa que eu faço com prazer. A Lagoa de Piratininga, ela tem uma configuração geológica que ela é a mais alta do grupo de lagoas. Então ela fica num nível acima da de Itaipu, que fica um nível abaixo do mar. Quando chovia, ela enchia muito, então ela enchia em torno de 1,60 m acima do nível do mar. Fora isso, ela era mais funda também. Que as águas ficavam represadas, muitos lotes ficavam alagados, essa água tinha que ser escoada. E aí, se necessário, abriu o canal da Barra. E a gente só abria a lagoa em época de reprodução. Então a gente abria na época que o mar era janeiro, fevereiro e março, dá muita produção de camarão, siri, peixe. E essa lagoa era ligada com o mar através dos próprios pescadores na pá. Aqueles que podiam, trabalhavam. E aqueles que não podiam, deixavam um incentivo que era 1 litro de cachaça para motivar que eles trabalhassem para a abertura dessa lagoa. No dia seguinte, a lagoa começava a vazar. Isso era um processo que era feito na maré baixa para poder a lagoa sair. Quando a lagoa abria o canal, ela ia aumentando o fluxo, porque ela vinha captando. Quando ela começava a baixar o nível da de Piratininga, a de Itaipu chegava no mesmo nível, ela começava a baixar. Então acabava fazendo um fluxo de equilíbrio das lagoas, novamente, do espelho d'água. Quando a lagoa chegava num nível equilibrado de nível de água, existia a renovação da flora e da fauna da lagoa. Por quê? Porque entrava a água do mar e traziam os novos camarões, os novos peixes, os novos habitantes daquele novo ciclo da lagoa. No final da lagoa ali, que faz aquele apêndice depois da ponte, ali era um balneário mesmo, que vinha gente tomar banho de lagoa. Era fundo ali, tinha pedalinho, ficavam as barracas em volta, o pessoal frequentava. Desse tempo para cá, ela assoreou, né? O fundo dela subiu e depois que se abriu o canal da Veplan, a água desceu e ficou no nível do mar, só sofrendo o efeito de maré. Desde 79, né, nunca mais teve volume d'água suficiente para abrir a barra. E há uma drenagem muito forte do entorno da lagoa, né? Viabilizando inclusive construções. Algumas construções foram comunidades, mas outras não foram comunidades, né? E viabilizando também alguns aterros, como onde está hoje a Fazendinha, como hoje onde você tem o bairro Santo Antônio, que era lagoa. Depois que foi feita a ciclovia, que foi uma maneira de limitar a invasão da lagoa, né, que as pessoas iam cada vez mais adentrando na orla, muitas pessoas usam para descarte de entulho, e entulho de todo tipo.
é sofá velho, é fogão velho, geladeira velha, entulho de obra, as pessoas cortam árvores e jogam. Falta iniciativa pública? Concordo que falte. Eu não acho que não falte. Falta sim. Acho que cada pessoa tem que buscar fazer a sua parte, num contexto geral. As pessoas muitas vezes chegam aqui na minha casa e falam assim, poxa, por que você não roça a taboa para você ver, não tira esse mato daí? Olha, gente, isso aqui não é mato. Isso faz parte do ecossistema da lagoa. Se eu tirar, se eu limpar, o que vai acontecer? Eu já estou morando aqui, mas e o caranguejo que faz a sua toca ali na beira? Onde é que ele vai ficar? Porque ele precisa de proteção do sol. Se eu cortar a taboa, ele não tem proteção do sol. E o patinho que faz o ninho dele ali? Como é que fica? Isso aí faz parte do ecossistema. Melhorando a orla, consequentemente, vai melhorar também o interior, a condição da lagoa. Você olha numa lagoa tão linda, você vê além do lixo, né? E se está no seu alcance de poder fazer algo para melhorar, então vamos fazer, né? Vamos catar o lixo. Se cada um cuidar do seu lixo, o ambiente fica melhor. Doa para alguém, manda para casa de alguém, mas não jogue na beira da lagoa. Se cai dentro da lagoa, prejudica. Poluição, né? Gratificante não é só tirar o lixo, é o que você pode fazer pela comunidade. É o amor que você pode plantar. E eu saio para a beira da lagoa e vou buscar o melhor para tirar da lagoa. Você joga uma garrafa dessa de vidro, vai entupir um bueiro. Você joga a sacolinha, vai entupir quando vir uma chuva. Falei assim, eu vou começar a reciclar, né? Eu passei na beira da lagoa, tinha 2 poltronas iguais jogadas no lixo. Jogada na beira, essa estava quase dentro da lagoa mesmo. E uma amiga minha ajudou a trazer as poltronas. E eu restaurei, e só que eu não tenho lugar. Eu vou fazendo e vou doando. E essas aqui estão aqui no salão da Sônia. Oiê, você trouxe a mesa de doação? O rapaz pediu para trazer. Ah, muito obrigada. Essa ele traz para não jogar na lagoa. Essa escada aqui, a maioria da cerâmica, eu catei na beira da lagoa. Você vê muito lixo, então se você põe uma canoa com plantas, você vai ver algo que vai fazer bem para a sua visão. Antes era só lixo mesmo, sujeira, que ninguém varria, ninguém cuidava. Já vem pessoas com crianças, faz almoço debaixo dos coqueiros ali perto da canoa. Isso é gratificante. Eu acho que o que eu faço é tão pouco. Mas, de repente, você jogou uma semente e ela pode nascer e dar frutos lá na frente. Então, quando você vai à beira da lagoa, você começa a reciclar, começa a falar, o mundo tem solução, ainda há coisa bela aqui. E a lagoa é um paraíso. Tem um conto que diz que a floresta estava pegando fogo e todos os animais fugiam. Todos os animais fugiam, aí de repente o elefante viu o beija-flor, ia lá no rio, molhava o bico e jogava na água. Ia lá, molhava o bico e jogava na água. O elefante, rapaz, vamos fugir, você não está vendo que está se acabando tudo em fogo? Falou, não, mas eu estou molhando lá. Mas você nunca vai conseguir apagar esse fogo. Aí ele falou, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte.
Uma das primeiras ações que a Prefeitura de Niterói vai realizar no intuito de reverter o atual estado de degradação da Lagoa de Piratininga é a construção do Parque Orla Piratininga, que vai ser um parque ecológico urbano no entorno de toda a Lagoa de Piratininga. O projeto do Parque Orla Piratininga foi concebido sobretudo a partir dos anseios da população local, por meio de reuniões comunitárias, reuniões com os pescadores, reuniões com o subcomitê do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga e também por meio de diversas conversas porta a porta com os moradores locais. Os principais objetivos do Parque Orla Piratininga são de restabelecer um novo equilíbrio ecológico nessa lagoa e no seu entorno, tratar as águas das chuvas que drenam para a lagoa por meio de infraestruturas verdes, implantar uma infraestrutura cicloviária, manter e fomentar a atividade pesqueira, fomentar atividades de ecoturismo e criar paisagens multifuncionais, tanto de lazer quanto de contemplação e, sobretudo, de aproximação da população à Lagoa de Piratininga. Nesse contexto de paisagens multifuncionais, o principal diferencial do Parque Orla Piratininga será a implantação do que chamamos de alagados construídos, que nada mais são do que um conjunto de bacias de sedimentação que vão contribuir para diminuir o assoreamento da lagoa e de jardins filtrantes, que são capazes de filtrar as águas poluídas que chegam na lagoa através dos rios Cafubá, Arrozal e Jacaré. Com isso, a gente espera melhorar a qualidade da água da lagoa, reduzindo em pelo menos 20% a carga orgânica que chega na Lagoa de Piratininga. O processo de assoreamento é um processo natural que vem ocorrendo há anos em todas as lagoas e lagunas urbanas do Brasil. Ele foi acelerado devido às atividades humanas que contribuíram para a formação de uma camada média de 1,6 metros de espessura de sedimentos na Lagoa de Piratininga com altos teores de compostos orgânicos. Por isso, paralelamente à elaboração do projeto executivo do Parque Orla Piratininga, foram realizados estudos no Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga e também realizadas modelagens computacionais para avaliação da renovação da qualidade da água em diferentes cenários futuros, considerando as obras a serem implementadas. Algumas dessas obras são a desobstrução do túnel do Tibau e o desassoreamento do canal do Camboatá. O projeto do parque também prevê a revegetação de mais de 150 mil metros quadrados de área no entorno da lagoa, incluindo o enriquecimento da biodiversidade das Ilhas do Pontal, do Modesto e do Tibau. Nesse processo de revegetação também vai ocorrer a supressão de espécies exóticas invasoras, que são espécies vegetais não nativas e que, pelo contrário, são uma ameaça para as espécies nativas e, consequentemente, uma ameaça para o equilíbrio do ecossistema local. Em termos de infraestrutura urbana, o Parque Orla Piratininga vai trazer cerca de 10,6 quilômetros de infraestrutura cicloviária e um passeio às margens da lagoa. Ao longo desse passeio foram planejadas praças que terão áreas de lazer, áreas de esporte, áreas infantis, equipamentos de ginástica, pires de contemplação, pires de pesca e também alguns mirantes que vão proporcionar uma vista privilegiada tanto da lagoa quanto do entorno. Apesar de toda a degradação que a Lagoa de Piratininga vem sofrendo nos últimos anos, a gente percebe que essa área ainda tem um grande potencial de recuperação. E a gente espera que com a implantação do Parque Orla Piratininga, a gente consiga mudar a atual visão que a população tem sobre esse território, mostrando que sim, é possível ter um convívio saudável entre população e meio natural.